Gente, vamos recrutar muito ou não? E aí? É isso aí, gente. Obrigada. Bons recrutamentos para vocês. Sucesso! Não, eu vou te ajudar. Gente, agora eu queria um momento aqui super especial, de muita atenção de todos. Todos os nossos eventos, né? Nossos super seminários, esse novo evento que a gente aqui planejou para vocês, a gente faz questão de trazer um palestrante externo. Palestrante que vai trazer informações de muitas coisas, né? Tem muitas informações bacanas. E essa pessoa que a gente trouxe hoje para vocês, ela é uma pessoa muito especial, que eu acho que conecta com muitas histórias, né, do que a gente já tem aqui, de cada um que já viveu. Eu acho que ela traz para a gente uma grande mensagem. Eu quero chamar ela, que iniciou sua jornada, né, sua carreira, aos 15 anos, como sacoleira, acreditou no potencial dela, acreditou em si mesma, foi buscar, e ela alcançou a posição de diretora nacional de vendas na TIM, uma das maiores empresas aí de telefonia celular e hoje em dia, né, internet, fibra e tudo mais. Ela é empreendedora atualmente da sua própria empresa, de treinamentos, palestras, já deu inúmeras palestras aí em todo o Brasil, né, já deu voltas em todo o Brasil e mundo, já deu voltas ao mundo aí, para poder trazer um pouco de toda essa jornada, de todo essa mensagem super bacana dela. Eu queria chamar, por favor, Érica Linhares. Bem-vinda, Érica. Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar aqui, porque tenho memórias afetivas estando aqui, né? Eu tenho duas memórias afetivas muito fortes que me conectam com essa marca. Primeiro é o produto em si, né, gente? As minhas duas avós, a minha mãe e agora eu, e certamente já passei para minha filha Maria Eduarda, a gente deixa as pessoas mexerem com qualquer coisa. Pode até quebrar o copo de cristal, mas a Tupperware não pode, não. Essa a gente não deixa. Você vai levar, hoje em dia eu até prefiro que leve em pote de margarina, porque as pessoas não devolvem. Se você dá a comidinha, você já está fazendo de coração, dando o negócio, eles não devolvem. Quando é outro, sempre devolve, quando é Tupperware, não devolve. Então eu tenho essa memória afetiva, isso passou da minha avó para minha mãe, da minha mãe para mim, e eu estou passando para a Duda. Isso é muito interessante, porque comida é afeto, e onde você guarda ela, também é afeto. E aí tem a segunda memória afetiva que eu tenho muito grande, porque eu começo a minha vida fazendo exatamente o que vocês fazem, sendo autônoma. A minha vida profissional tem um início batendo de porta em porta. Então, o início da minha vida é esse. Então, converge muito com a minha história. E eu estou muito feliz e muito honrada de estar nesse palco hoje. A minha palestra tem 3 atos, tá? Eu vou ficar só 1 horinha aqui com vocês. E eu queria muito a atenção de vocês. A presença eu já tenho. Mas eu gostaria muito de ter a honra de ter a atenção de vocês. Ela tem 3 atos. O primeiro ato, eu vou tentar ser útil. Eu vou tentar estar aqui facilitando a vida de vocês. Fazendo de tudo para encurtar o caminho e ser menos sofrido. O segundo ato, eu vou me dar autoridade. Por que, Érica, você vai se dar autoridade? Porque você só se deve deixar influenciar por quem você admira. Nós somos seres influenciáveis. Será que vale a pena você me dar ouvido? Será que vale a pena você ser influenciado por mim? E é por isso que, em sinal de respeito, eu tenho que contar minha história. Pra vocês entenderem quem é ela.
Por que escolheram ela para estar no palco? Por que eu tenho que escutar o que ela diz? Isso é sinal de respeito com vocês. Eu preciso fazer isso. Porque hoje em dia, né, gente, a internet fez muita coisa legal. Mas ela também, desculpa a palavra, ela deu muita voz a idiota, não deu? Ela deu. Tem um monte de gente ensinando as pessoas a ficarem ricas, mas elas não são. Já perceberam isso? Tem um monte de gente ensinando as pessoas a fazerem gestão, nunca fizeram gestão de um ser humano. Nunca foram líderes na vida. É um monte de coach e mentor. Sabe o que eles fazem? Leem vários livros, resume, fazem grandes palavras de efeito e vão lá lacrar na internet. Vocês precisam ser críticos a quem vocês dão ouvido, porque a quem a gente dá ouvido nos influencia. A vida é o seguinte, sabe o que precede uma ação que você faz? O que precede uma ação que você faz? A sua crença. Primeiro eu creio em alguma coisa, eu acredito naquilo, depois eu vou agir de acordo com aquilo. E como é que você crê em algo? Porque alguém te fala algo, que essa pessoa você admira, você acredita e você confia. Então aquilo vira uma crença e você passa a agir daquela maneira. Então você tem que tomar muito cuidado com quem te influencia. Porque ela vai determinar sim as suas ações. Somos seres influenciáveis, todos nós. Então é por isso que em sinal de respeito a vocês, eu tenho que contar por que eu vim parar nesse palco. E por último, como é um evento e eu estou lá de dentro escutando a alegria de vocês, invejável essa alegria de vocês, eu tenho que continuar jogando o evento para cima. Então eu tento fazer com que vocês se emocionem. Aí no final eu vou ver se eu consegui ou não, de acordo com como vocês vão reagir, tá bom? Bom, pessoal, eu começo tentando ser útil na vida de vocês e contando para vocês aqui, acho que vocês estão vendo aqui? Não, né? Ah, porque eu estava achando que vocês estavam vendo aqui, me desculpa. Então eu começo aqui tentando ser útil para vocês, tá? A primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é que liderança não é cargo. Liderança é postura. Você pode ser líder da sua família. Ser aquela matriarca, ser patriarca, aquela que realmente lidera a família. Você pode ser líder da sua vida profissional. Você pode ser líder da sua vida. Ou você pode ter um cargo de liderança, mas não ser líder, sabia disso? Você só tem um cargo, mas você não tem a postura e ninguém te segue. Você pode conseguir nem ser líder dos seus próprios filhos. Você tem o cargo de mãe, mas ele não te escuta. Ele prefere escutar até os amiguinhos. Então, liderança não é cargo. Liderança é postura. É a postura que você tem diante da vida. E isso é muito importante. Mas, Érica, qual é a postura de quem é líder? A postura de quem é líder, ele entende que na vida existe 3 raios de atuação. 3. Um raio, que é esse menorzinho que vocês estão vendo, é aquilo que a gente controla. Olha a notícia ruim que eu estou dando para vocês. Aquilo que você controla é a menor parte da sua vida. A maioria das coisas para acontecer na sua vida, você tem que saber mexer no raio de influência, porque ninguém faz nada sozinho nessa vida. Você tem que influenciar clientes, você tem que influenciar funcionários, você tem que influenciar os seus fornecedores. E o maior de todos os raios é aquilo que você não controla. Tem um monte de coisa nessa vida que você não controla. Qual é a maior de todas? A morte. Amanhã pode não haver para qualquer um de vocês. Se hoje vocês soubessem, hoje, aqui e agora, que amanhã você não ia viver mais, você continuaria vivendo da mesma forma que você vive hoje? Lindas, porque hoje eu estou aqui para tentar ser melhor. Eu ser melhor e vocês serem melhor.
Vamos tirar um dia para tentar melhorar? Porque vai que a gente não morre amanhã. E a gente tem uma chance de ser melhor. Olha que coisa legal. Essa é a dádiva de Deus. Deus faz uma coisa que eu acho sensacional. Deus dá a todos nós, porque Ele é muito caridoso, uma coisa chamada livre-arbítrio. Sabia disso? Você faz da sua vida o que você quiser. Quer fofocar? Fofoca. Quer fazer intriga? Faz. Quer procrastinar? Procrastina. Quer sentar aqui e não prestar atenção em nada, não adquirir conhecimento, ficar no celular? Fica. Você pode fazer o que você quiser, você é adulto, isso é vida adulta. Agora, Deus é muito justo. Você só colhe o que você planta, você não colhe a minha colheita. É Deus. Ele é bondoso, mas Ele é justo. O que você está plantando? Isso é muito importante. Para você fazer uma boa plantação, você tem que saber jogar nesses 3 raios. Aquilo que você controla, que está na sua mão, quer recrutar, quer saber vender, quer correr atrás, quer ir nos meios digitais, quer fazer uma boa gestão, quer envolver. Tudo que está na sua mão, que é a menor parte, faz bem feito, porque está na sua mão, você não depende de ninguém. Se você não faz bem feito aquilo que está na sua mão, vocês concordam comigo que é a certeza que vai dar errado? Porque já tem um monte de coisa que não está na sua mão, que você não controla. O menor raio de atuação é o que está na sua mão. Gente, se você se predispôs a fazer qualquer coisa na sua vida, faz com capricho, faz com carinho, faz direito, é sua vida. Isso está na sua mão, faz direito. Se você faz direitinho o que está na sua mão, você passa para a segunda fase do videogame da vida, que é o raio que você influencia. Mas por que, Érica? Porque eu não consigo influenciar ninguém se eu não sou admirável. Não tem como. Eu não consigo convencer as pessoas a fazer algo que eu quero se eu não sou uma pessoa que as pessoas me admiram. A gente não segue quem a gente não confia, quem a gente não admira. Por isso que liderança é postura, é a postura que você tem diante da vida. Então é muito importante para você ir para a segunda fase do videogame, de ser uma líder da sua própria vida. Primeiro, tenha postura. Tudo que você fizer, faz com capricho. Faz bonitinho, é seu nome. É você. Meu pai me ensinou que tem 3 coisas na vida que não são dinheiro, mas que são muito relevantes, são as principais, e que se você fizer direitinho, até te traz dinheiro. Cuidar da sua saúde, adquirir conhecimento, porque ele transforma, e cuidar do seu nome, uma coisinha chamada reputação. Cuide do seu nome, é sua imagem. Se você um dia desaparecer, as pessoas vão sentir alívio ou saudade? Pergunte para as pessoas, né? Aconselho. E aí, porque a gente tem uma autoimagem meio ruim, a gente tem um alter ego, né? Então, gente, se você é uma pessoa admirável, você passa para a segunda fase do videogame. Porque você já é uma vendedora nata, você executa todos os processos, você demonstra que vender Tupperware é bom, é fácil e dá para ganhar dinheiro com isso. Você está atraindo as pessoas pelo que você faz, não pelo que você fala. Você é o exemplo que aquilo dá certo. É óbvio que você vai atrair. Se você não é exemplo, você vai ficar igual aquele povo da internet que ensina os outros a ser ricos, mas eles não são, entende? Não adianta. Então você tem que ser exemplo. Eu sendo exemplo, eu passo a influenciar pessoas. Eu influencio a empresa, a Tupperware, porque ela entende assim, é uma das minhas melhores. Subiu no palco, ganhou prêmio, eu preciso escutar o que ela diz. Porque ela é muito boa, ela não é rasa. Você ganha autoridade, você ganha respeito. As pessoas falam assim, mas você tem que fazer, essa pessoa me dá o respeito, essa pessoa me... Ninguém tem que nada, é você que se dá o respeito.
Ninguém te entrega o respeito, é você que se dá o respeito. Se você tem autoridade, se você é caprichosa, você consegue influenciar o seu fornecedor. Você consegue atrair seus funcionários. Porque ele olha e ele vai querer ser você. Você é um exemplo. Como ele não vai querer ser você? Você mostrou que pode. Você é a prova que pode. As pessoas precisam de uma coisinha chamada prova social. Para que elas se mexam. Se você assim fizer muito bem feito, você ganha o direito de ir para o terceiro raio de atuação. Porque você já tornou a sua vida exponencial. Não é mais só você que faz. Agora você tem um monte de vendedoras que faz junto de você. Então agora é exponencial o que você faz. E aí começa, para que você tenha postura de líder, você tem que entender o seguinte: líder toma decisões difíceis e líder veio no mundo para resolver problema. Para isso. Porque liderado, quando surge um problema, ele olha para você, problema. Olha o problema. Ele olha para você esperando que você faça o quê? Traga para ele a solução. E ele está certo. É por isso que você tem. Gente, quanto mais a gente sobe na vida, mais responsabilidades a gente tem. Muito mais responsabilidades a gente tem. E aí as pessoas falam assim para mim: mas Érica, a maioria dos problemas que eu estou resolvendo não foi eu que causei. Eu falei: qual é a novidade? Graças a Deus, significa que você é competente. Porque se você fosse incompetente, você estava resolvendo dos outros e os seus. Minimamente eu espero que você não cause problema para você mesmo. Porque o normal é que a gente vive resolvendo o problema dos outros. Você vai resolver problema de cliente, de funcionário, da empresa. É para isso que você está no mundo. Você vai resolver problema que seus pais causam para você, que seus filhos causam para você. E se você for um pouquinho inteligente, você faz bem feito o que você pressupôs a fazer para você mesmo não causar problema para você. Mas isso é a vida. E quem é líder nessa vida e quem é protagonista já entendeu isso há muito tempo. Ele entendeu que não adianta achar culpado, que afinal de contas a vida é dele. Culpado não serve para nada. Para que eu vou achar um culpado se a vida é minha? Nada. Eu sou responsável pela minha vida. Não quero saber quem fez isso, mas isso impacta na minha vida, então eu vou resolver, porque a vida é minha. Então, e eu quero viver, e como diz Fernanda Torres, ela presta, e eu vou viver. Isso daqui entrega para vocês, em um único slide, a postura de uma liderança. Quem é líder de verdade, faz muito bem feito o que se predispôs a fazer. Com isso, ele gera admiração em quem está em volta, e ele ganha um raio de influência que faz com que as coisas deles fiquem exponenciais, que dá para ele uma sabedoria, uma bagagem para ter corpo, para enfrentar a diversidade da vida, que são muitas, e ele está preparado para resolver todas. A vida não é sobre os acertos que eu tive, mas sim sobre todos os erros que eu cometi, que cometeram comigo, mas eu soube resolver um por um. Provavelmente e seguramente eu tive muito mais erros do que acertos, ok? A diferença é que eu sei que eu sou humana, eu sei que eu erro, não tenho vaidade, me esborracho, sacudo a poeira, levanto e começo de novo. Porque esse é o game da vida. A vaidade é que faz você achar que você não erra. E quando você erra, para que ninguém saiba, você esconde. Quando você esconde, você não aprende. E você continua cometendo sempre os mesmos erros. A maioria das pessoas erram sempre nas mesmas coisas. Porque elas são incapazes de entender o seguinte: eu sou um ser humano e como normal, seres humanos erram. Tem aqui alguém dessa sala que é perfeito? Não. Vai errar. Isso é a vida. Óbvio, precisa ser dito, repetido e explicado, principalmente nos tempos atuais, onde todos querem lacrar, todo mundo quer mostrar o erro do outro,
Todo mundo usa a força toda que tem para falar mal do outro e ninguém consegue se encarar no espelho. Um convite a todos vocês. Vamos parar com essa covardia de falar mal das pessoas e de julgar as pessoas. E vamos ser pessoas corajosas de nos enfrentar e cada um sair daqui hoje melhor do que entrou. Bom, o negócio de vocês exige recrutamento. Líder vive de recrutar, ele precisa de equipe. Tudo dele é exponencial. Líder nunca para de recrutar, sabia disso? Quem paga o danoninho dos seus filhos não são os clientes. Quem que paga o danoninho dos seus filhos? Seus funcionários. Você recruta todos os dias. Os seus vendedores, os seus funcionários é seu principal ativo estratégico. Você tem que pensar nele todos os dias. Você tem que recrutar todos os dias. Todos os dias você tem que ir atrás de alguém para que você mude a história de vida desse alguém. Vocês entendem que a gente não trata pessoas como números? Que a gente não vê pessoas como dinheiro? E sim como uma grande oportunidade que você tem de mudar a vida de alguém? Sim ou não? Porque se não for genuíno, você não vai conseguir. Porque ninguém é enganado por muito tempo. Ninguém é bobo por muito tempo. Se a pessoa entender que você realmente, genuinamente, com isso, quer ensinar, acompanhar e transformar a vida dela, ela vem e fica. Se ela entender que você trata ela como um número e mero dinheiro, ela não fica. Porque somos seres humanos e temos que ser tratados como tal. Sua equipe é seu principal ativo, nunca se esqueça disso. E hoje é muito mais fácil para vocês, ok? Muito mais fácil do que antigamente. Eu comecei como autônoma na minha vida. E sendo bem sincera, porque vocês vão ver ao longo de toda a minha palestra que eu não sou fofa. Então, já de antemão, se eu magoar uma pessoa aqui, eu estou pedindo desculpa. Não é minha intenção. É porque hoje em dia, o brasileiro, ele está com essa mania que todo mundo tem que ser muito gentil. Ele não entende a diferença de empatia para simpatia. Empatia é eu querer seu bem, te sacudir e te mostrar a realidade da vida para você ficar grandão. Simpatia é eu falar palavras bonitas que lacram e falar aquilo que você quer ouvir, não necessariamente o que você precisa ouvir. Porque eu quero agariar seguidores. Eu não quero agariar seguidores. Eu quero que a vida de vocês seja melhor. E para isso eu vou ter que falar coisas que vocês talvez não queiram ouvir. Mas a minha intenção é genuína e é muito amorosa. Empatia é diferente de simpatia. Talvez eu não seja tão simpática, mas eu sou respeitosa e tenho muito amor no meu coração para dar para vocês. Então, de antemão, eu já peço desculpa se magoar alguém. Não é a minha intenção. Mas eu preciso que vocês entendam que hoje em dia é mais fácil do que era. Quando eu comecei a minha história como autônoma, eu não comecei autônoma porque eu queria não, viu, gente? Eu comecei porque ninguém me dava emprego, eu queria ser CLT e porque eu não conseguia passar em concurso público, ok? Eu não tinha mais nada para fazer da vida, eu fui ser autônoma. Hoje, as pessoas preferem, ok? As pessoas hoje em dia, elas não querem ser CLT. Elas querem liberdade. Elas querem autonomia. Elas querem definir a própria vida, o próprio ganho. Mudou a história. Mudou completamente a história. As pessoas querem vender Tupperware. As pessoas querem ser Uber. As pessoas querem vender docinho e colocar no Instagram. Mas elas não querem bater ponto, ok? Mudou. Está muito mais fácil que antigamente. Muito mais fácil. Agora tem que entender qual é o meio que você está indo recrutar e como você está indo recrutar. Quais os meios você está usando? Você está digital? Você está no Instagram? Você está no LinkedIn? Vocês fazem juntas feirão de recrutamento? Vocês colocam cartazes? Vocês vão atrás das pessoas no shopping? Eu posso te dar uma vida melhor. Vocês têm que recrutar, vocês têm que ser hunters, vocês têm que correr atrás. É seu principal ativo. É seu principal ativo. Isso torna a sua vida exponencial. Então aqui, com esses 2 slides, eu tentei ser útil e mostrar para vocês
como que um líder atua? Ele tem que fazer muito bem feito aquilo que ele faz para gerar admiração. E com admiração ele atrai pessoas e influencia. E esse conjunto de pessoas junto com eles, em um time, se fortalece para enfrentar toda a diversidade do mundo, que o raio de atuação é desse tamanho. Todo dia o mundo vai te dar uma rasteira. Toda hora. Firma seu corpo, enfrenta e sai do outro lado. Firma seu corpo, enfrenta e sai do outro lado. Essa é a vida de quem vence. A vida de quem não vence é quem não firma o corpo e desiste antes da hora. Bom, com esses 2 slides eu entrego tudo. É tudo muito óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, repetido, explicado, internalizado. Conhecimento retido é desperdício, sabia disso? Agora, conhecimento, quando você aplica, ele é monetizado. Porque você pega o conhecimento, adquire, aplica, ganha mais dinheiro, entende? Agora, se você não faz nada com conhecimento, foi um desperdício danado. Bom, pessoal, agora eu estou seguindo no segundo ato da minha palestra, que é a hora que eu falo para vocês da minha história. A minha vida profissional começa aos 15 anos de idade, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais chamada Sete Lagoas. Eu não comecei a trabalhar aos 15 anos de idade porque eu queria. Porque uma pessoa com 15 anos de idade é adolescente, tudo que quer na vida é farra, né? Nem estudar quer. Eu, no meu caso, nem estudar queria. Bom, eu era a Miss da cidade, meu pai tinha muitas posses, então a minha vida era muito fácil. Muito fácil. Minha vida era maravilhosa. E aí, você lembra aquele raio de atuação desse tamanho que eu falei para vocês? Toda hora ele entra na nossa vida. Veio esse raio de atuação e meu pai quebrou. Meu pai perdeu tudo. Quebrou. Do governo bloquear todas as contas, a gente não tinha dinheiro para comer. Do dia para a noite, aquela menina que para comer filé mignon, ele tinha que estar todo rosado para dentro, eu não tinha nada. Eu morava em cima de um cinema pornô, que era um prostíbulo. Uma menina de 15 anos, vocês não têm noção do que eu escutava a noite inteira. E eu dormia com mais 3 irmãos homens num único quarto, cheio de goteira. Quando você tem 15 anos de idade, a única coisa que você quer na sua vida é pertencer àquele grupo de amigos. Só que aquele grupo de amigos não me queria mais, que adolescente é cruel. E por que não queria mais? Quem não é visto, não é lembrado, não é chamado. Eu não podia mais comprar as roupas que eles compravam, eu não estava mais na escola que eles estavam. Eu não ia para a boate que eles iam, eu não tinha aquele dinheiro. No outro colégio eu apanhei literalmente, não no sentido figurado. Branquela azeda, dá tchauzinho de miss, quem você está achando que você é? Eu não pertencia a nenhuma tribo, ninguém me queria. Fiquei no limbo. E adolescente sofre muito com isso. Eu precisava conquistar aquelas tribos. Como é que eu fiz? Eu me juntei à tribo e falei, gente, eu preciso pertencer a vocês. Não é porque eu sou branquinha, miss, e um dia fui rica que eu sou chata. E as pessoas olharam e disseram, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai te dar uma profissão. E eles me deram a minha primeira profissão, sacoleira. E assim eu pertencia ao meio deles, porque eles trabalhavam, ralavam para somar a renda familiar. E aí, gente, eu comecei a entender a vida como ela é. Começo, trabalhar na rua no Brasil, vocês sabem, não é fácil. A rua é insegura. Era chuva na cabeça, sol na cabeça, banheiro era de posto de gasolina, bem fedorento. E eu ia. Agora, o meu porquê era muito forte. Por que vocês trabalham? Isso é importante. Se for para pagar boleto, é um porquê tão triste. Pequeno, sofrido, e a gente passa a maior parte do tempo trabalhando. Olha que coisa chata. Se você não é feliz trabalhando, você tem que rezar para nascer de novo. Chato isso. Está todo mundo incentivando as pessoas a não gostar de trabalhar. Vai ser a derrocada da sociedade. Porque, gente, nós não somos herdeiros, não, amor. Né? Se a gente toma raiva de trabalho, que é uma coisa que dignifica, trabalho é o seu papel na sociedade. Se você toma raiva de fazer uma coisa tão bonita como essa, sua vida vai ser um inferno. Sua vida vai ser muito ruim. Eu acho muito feio quem está fazendo isso com as pessoas. Porque está transformando a vida delas no inferno. Porque elas só conseguem ser felizes na folga. É uma conta matemática. Ela é infeliz e acabou. Não tem nem o que fazer. Revolta pessoas ao ponto de transformar elas em pessoas infelizes. Porque eles falam do alto
dos pensadores que estão tudo muito riquinho. E aí é fácil você pensar dessa maneira. Desce e vem para o chão para você entender como a vida é. Essa é a diferença. Não dá para não gostar de trabalhar. Dá para eles que estão lá hablando bobagem. Porque estão com a vida ganha. Nós não damos não, galera. É sábio gostar de trabalhar. E aí, eu queria pertencer. O meu porquê não era ganhar R$500 na época. O meu porquê era pertencer. Ter dinheiro para comprar a mochila da Company, uma calça da Fórum, ir para a boate que os meus amigos antes iam. E é por isso que não tinha sol na cabeça, chuva na cabeça e nada que me fazia voltar para casa. Porque o meu porquê não era dinheiro. Meu porquê era ter grupo de amigos. Isso para um adolescente é muita coisa. É muita coisa. Quem tem filho adolescente sabe o que eu estou falando e vocês também foram adolescentes. Depois o meu porquê mudou. Eu falei, não, essa vida é muito insegura. Eu quero segurança máxima. Onde e em qual sistema? A gente tem um sistema autônomo e a gente tem um sistema que é extremamente seguro. Qual é o sistema extremamente seguro no Brasil? Sistema público. Fui trabalhar no sistema público. Trabalhei na Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Chego lá, como eu estava fazendo pedagogia, já estava me formando, sou educadora, professora. O projeto, gente, era a coisa mais linda do mundo. A gente pegava adolescentes que não estavam na escola, a gente voltava com eles para a escola prometendo emprego, mas eu só dava emprego na prefeitura se ele voltasse para a escola. Então ele trabalhava na parte da manhã, na parte da tarde ele trabalhava para a prefeitura vendendo talão de estacionamento. Com isso, a gente diminuiu muito a evasão escolar e a gente aumentou a renda familiar, porque trabalho ocupa a mente, meus amores. E a gente ainda deu uma profissão. Quando eles foram para o mercado de trabalho, eles já tinham uma coisa chamada experiência. Hoje em dia, as pessoas não ocupam a mente dessas crianças, mas tem alguém que vai lá e ocupa, que é o tráfico de drogas. Recruta eles antes, entende? Porque trabalho dignifica. E era isso que a gente fazia. E um projeto maravilhoso, que deu super certo durante muito tempo. Com o passar do tempo, o meu porquê mudou de novo. Eu queria crescer na carreira. Comecei a ficar bem ambiciosa. Eu falei, não, parei de ficar medrosa, de querer estabilidade a qualquer custo. E falei, quero crescer na minha carreira. Eu tenho potencial para isso. Eu confio no meu taco. E aí eu pensei, no sistema público, para eu crescer, eu vou ter que fazer vários concursos públicos. E concurso público, para você ganhar muito dinheiro, gente, você tem que estudar muito. Não é brincadeira. E eu não estava afim de fazer isso. Você entende que você não pode ficar reclamando, lamentando e resmungando? Você não está afim de pagar o preço que precisa pagar para obter o que você quer? Muda de ideia então, vai para outra coisa. Não adianta ficar com aquela ideia fixa, eu quero ser juíza, mas não quero estudar. Eu quero ser juíza, mas não quero... Mas então você não vai ser juíza, meu amor. Muda de ideia, vai fazer outra coisa da vida. Ficar, lamentar, resmungar, não adianta nada. Você atrasa a sua vida e você deixa o clima péssimo para quem vive do lado de você. Porque se aquela hiena do Unibanco está sempre reclamando, resmungando, chatérrimo viver ao seu lado. Chatérrimo. Então eu peguei e falei, cara, eu não quero. Não quero ficar estudando, não quero privar minha vida anos ficando estudando. Ou então tem um segundo jeito de você subir no sistema público. Você vai lá, torce para a direita ou para a esquerda ganhar. Se aquele que você torceu ganhar, você ainda tem que rezar para quem subir no comando te indicar. E no dia que essa pessoa sair, quem entra te troca de novo. Eu falei, pô, então não está na minha mão esse negócio. É melhor, em vez de eu ficar aqui lamentando, resmungando e reclamando, eu troco de sistema. Olha, eu já fui do autônoma, do informal, já fui do público, viro CLT. Começo como vendedora de loja. Eu lembro na loja, aí eu já estava em Belo Horizonte, no BH Shopping, eu na loja, e as meninas falavam assim, gente, trabalhar em shopping é muito ruim, escala 6x1. Você não vê o dia passar. É muito ruim isso daqui. Isso é vida escrava. E eu pensando, meu Deus, é o emprego que eu tenho da vida. Não me tira ele. Eu quero ficar aqui, eu quero crescer. Por favor, não me tira ele. Vocês entendem que para toda panela tem sua tampa? Se você não gosta do que você faz, desocupa que outra pessoa vai amar.
ela vai gostar. Toda panela tem sua tampa. Para todo alguém tem outro alguém. Não adianta ficar reclamando. E aí, como eu era grata onde eu estava, eu vendia mais do que elas, bem mais. Eu tinha sido sacoleira, e quem vende de porta em porta sabe que é você convencer alguém a comprar algo que não está com a menor vontade de comprar. É isso. Essa é a nossa vida, não é mesmo? Essa foi a minha vida. E aí, meu amigo, quando você chega num shopping que o cliente está ávido para comprar, porque quando ele está no shopping, aí eu matava um por um assim. Virou molezinha. Que ele já está predisposto a comprar. Então eu vendia mais do que todo mundo. Com isso eu virei líder pela primeira vez na minha vida. A minha liderança foi boa ou foi ruim? Foi péssima. Põe ruim nisso. Por que foi péssima? Gente, existe uma diferença absurda entre eu fazer e eu ensinar o outro a fazer, vocês entendem? Eu sou uma grande vendedora de Tupperware. Eu sei exatamente como persuadir, como oferecer, eu construo uma carteira de cliente, eu vou lá e eu não minto para ter recorrência, eu estou sempre dando assistência, isso sou eu controlando a minha vida. O outro é eu fazer com que os outros façam isso. É completamente diferente. Então, eu achava que só com o meu exemplo ia arrastar. Só que não falei que tem 3 ciclos? Eu só tinha um primeiro. Eu não sabia usar o segundo, que era a capacidade de influenciar pessoas, e não sabia usar o terceiro, que é do tipo como a minha filha fala, resolva os BOs, não interessa se são seus, resolva. Eu não sabia disso. Não me ensinaram isso. Porque o que a empresa, toda empresa faz? Você é o melhor naquilo, ela vai e te promove. Só que você não estuda sobre liderança. Você não sabe. Eu não sabia. E aí foi uma tragédia total. Porque eu não sabia recrutar, eu não sabia influenciar, eu não sabia manter. Foi uma tragédia. E eu, aquela menina que estava sempre em cima do palco sendo aplaudida, que era uma excelente vendedora, virei incompetente do dia para a noite. A minha vida ficou muito triste. Para vocês terem noção, aquela musiquinha do Fantástico me gerava enjoo. Eu tive uma coisinha chamada burnout. Para os meus líderes eu era incompetente, para os meus funcionários eu era opressora. Porque eu olhava para eles, eu ficava com raiva deles, que eu falei, cara, eu trabalho desde os 15 anos de idade, eu suo, e eles aqui fazendo hora, acabando com a minha carreira. Eu não tinha maturidade para entender, você tem que fazer eles fazerem. Eu queria que eles fizessem na força bruta, e na força bruta não vai. Mas ninguém me ensinou como fazer, qual era a técnica de fazer. E aí um dia eu chego e falo, pai, eu vou sair, eu não aguento mais. Minha vida está muito triste, eu não consigo mais. Eu não tenho vontade de acordar na segunda-feira. Meu pai, essa falta de fofura minha vem de um homem chamado Álvaro da Costa, que é meu pai. Ele vira para mim e fala assim, minha filha? Eu falei, Ele falou, mas não tem herança não. Eu falei, pai, eu não dou conta mais. Ele falou, não, mas não tem isso não, Érica, não tem como. A vida não é assim não. Isso é vida adulta. Se você não esquenta a sua marmita, come frio. Não é bem assim a vida não. Não, vamos voltar. Quando você estava autônoma, você dizia que era muito perigoso, era muito instável. Depois você foi para o sistema público, você falou, não, pai, é muito moroso. Agora você veio para o privado e ele é opressor. Minha querida, escolhe seu difícil aí, a vida não é fácil para ninguém. Vamos lá. Aí eu olhei e falei, qual que mais me adapta? Eu quero o sistema privado. Escolhi meu difícil. Faça suas escolhas, não sejam escolhidos, ok? Isso é importante. Porque quando a gente escolhe estar no lugar, a gente se empenha. Falei, não, eu quero ficar aqui. Eu vou ficar aqui. E o meu pai fez a seguinte pergunta, Érica, onde você está errando? Eu falei, não, pai, você não está entendendo, a empresa é opressora. O meu líder é péssimo, a empresa não me fornece as coisas direito, os meus funcionários são perigosos, são preguiçosos. Meu pai, de novo, Érica, onde você está errando? Eu falei, não, pai, você não está entendendo. Érica, onde você está errando? Aí caiu a minha ficha. Falei, eu estou sendo vítima da minha própria história. Está na hora de eu entender onde eu estou errando.
Porque eu sou agente da minha vida. Ou eu mudo ou nada vai mudar. Tem um monte de gente que eu dou mentoria que fala assim para mim: eu decidi, Érica, eu vou sair dessa empresa e ir para outra. Eu falo: nada vai mudar, você está se levando junto. Não dá nada. Vai mudar? Nada. Você não mudou, como é que a coisa vai mudar? E aí, gente, eu começo a estudar. Eu começo a estudar muito o que é liderança, porque como educadora que sou, eu sei que só o conhecimento transforma. A vida bate. E quando ela bate, não necessariamente você melhora, muitas vezes você piora. Toda vez que a vida te bate, a grande maioria das pessoas pioram, não melhoram. Com o advento da pandemia, as pessoas pioraram. Estamos entendidos? Ficou todo mundo tantanzinho da cabeça. As pessoas tomam remédio para dormir, tomam remédio para acordar, todo mundo tem TDAH, todo mundo depressivo, tá um show de horror. Ninguém melhorou com a pandemia. Todo mundo piorou. Então, quando a vida bate, as pessoas têm uma tendência a se revoltar e a piorar. O que realmente transforma e te faz progredir é uma coisa chamada conhecimento, que te tira da ignorância. Ele te faz progredir. Então, eu fui atrás do estudo. Comecei a estudar e comecei a empregar. O maior líder de todos os tempos na época era Jack Welch. Estudei tudo sobre andragogia, que é a arte de mover adultos. Como é que se ensina adultos? Psicologia positiva, neurociências. Vamos estudar. E aí desenvolvi uma técnica e comecei a empregar. De quase demitida eu fui promovida. O conhecimento ele transforma quando ele é aplicado e ele monetiza, entendeu? Fui promovida. Ele monetiza. Aí eu fui. O problema nosso como brasileiro é que a gente investe em coisas, mas a gente não investe em conhecimento. A gente é capaz de gastar muito dinheiro em bijuteria, em roupa, mas conhecimento é sempre muito caro. Atenção, conhecimento transforma a sua vida. Quando você implementa ele, você sai da ignorância e ele monetiza. Quando você compra coisas, é custo, é gasto. Toma muito cuidado onde você investe o seu dinheiro. Você está investindo em você ou gastando com você? Tem uma diferença gritante aí, tá? Gritante. E aí eu investi em mim, não gastei em mim. Investi em mim e comecei a estudar, empreguei e fui promovida. Chego, nessa época, eu não sei se vocês lembram, gente, mas teve um tempo no Brasil que ninguém tinha telefone móvel, ninguém tinha celular. Todo mundo só tinha fixo ou então usava orelhão. Telefone fixo era tão caro que a gente tinha que declarar imposto de renda, ok? Eu trabalhava numa empresa que o governo privatizou para ele conseguir dinheiro para trazer uma tecnologia nova, que é o telefone celular, porque na época o governo não tinha dinheiro para isso, e para ter uma livre concorrência para baixar o preço, porque era muito caro. Essa empresa se chamava Maxitel, Globo, Bradesco, Vicunha e TIM. Era uma empresa 100% móvel, de telefone móvel. TIM, Vivo e Oi, Claro, Vivo e Oi, compraram telefonia fixa e startaram a móvel. Então elas tinham toda a receita de telefonia do Brasil. A Maxitel não tinha. A Maxitel não tinha receita nenhuma. Ela ia começar com 1 cliente, 2 clientes, 3 clientes. Igualzinho vocês. A gente ia aqui na casa de um... Gente, pode usar celular é bom. A pessoa, não, isso explode na minha cara. Não, de jeito nenhum. Onde que eu enfio esse cartão aqui? Não, vem com essa história não. Porque as pessoas ficam desconfiadas de coisa nova. Elas desconfiam. Eu trabalhava nessa empresa, que era uma startup na época de tecnologia super avançada. Eu tenho uma mãe, meus amores, que ela tem uma doença muito grave. Ela está há 30 anos tentando sobreviver. Não é viver, é sobreviver. Eu posso garantir para vocês que ela daria tudo na vida para estar no lugar de qualquer um de vocês. Para sair da cama. Qualquer um. Ela sente dores todos os dias há 30 anos. 30 anos. E ela não quer morrer, ok? Reavalia se a sua vida é tão ruim assim. Dica do dia. E aí, a minha mãe foi parar no hospital, e ela vai sempre, e ela tinha que ficar 50 dias no hospital, eu quis ir cuidar dela.
Vou cuidar da minha mãe. Eu não tinha 50 dias de férias, estava numa posição nova na empresa, fui pedir demissão. Quando eu chego para a Kátia, que era gerente de RH, para pedir demissão, ela fala, Érica, como você é conhecida como high potential na empresa, de grande potencial, toda pessoa de grande potencial na empresa tem que pedir demissão para o presidente da empresa. Eu falei com ele, eu não converso. Ele é um italiano que acha que fala português, a gente não entende nada que ele fala, quando a gente não entende, ele manda apagador, não converso com ele, ele é louco. Ela falou, Érica, você não pode fazer isso. Você vai fechar a porta para Globo, Bradesco, Vicunha e TIM no início da sua carreira? Não faz o menor sentido. Não faz isso. 5 minutos. Vocês lutam por alguém? Vocês consideram as pessoas que estão do lado de vocês seres humanos? Ou vocês usam as pessoas? Pare e pensa no que vocês fazem com as pessoas. Porque a Kátia, eu não sei porque até hoje lutou por mim. Se ela não tivesse feito isso, eu não tinha ido lá conversar e eu não estaria aqui. Eu não era amiga dela, não, gente. Fui. Chego lá, foi a conversa mais inusitada que eu já tive na minha vida. Primeira pergunta dele como um bom europeu. Érica, minha filha, você é pobre? Falei, sou pobre. Aí ele falou, mas me conta aqui, você é burra? Eu falei, ai, tá vendo, por isso que eu não queria vir. Eu tinha certeza absoluta que você ia me humilhar no último dia. Ele falou, não, porque eu queria entender porque que uma menina pobre de um país de terceiro mundo pede demissão de uma multinacional, sendo que ela tem um plano de carreira. Não entra na minha cabeça isso. Eu falei, porque minha mãe é muito mais importante do que tudo isso para mim. E eu vou cuidar da minha mãe. Aí ele falou, Érica, pede. Eu falei, não, mas eu preciso de mais de 50 dias. Ele falou, pede. Eu falei, meu filho, deixa eu te contar uma coisa. No Brasil, a gente só tem direito a 30 dias de férias. Ele, Érica, pede. Eu falei, então tá bom, bonita, me dá. Ele falou, dou, acabou a história, gente. Eu fui, esse homem ia visitar minha mãe no hospital. Até hoje eu não tenho coragem de falar com ele, o tanto que eu falei mal dele, porque era todo dia, gente. Todo dia, no cafezinho. Vocês entendem a diferença de simpatia para empatia? Ele não era simpático, mas de uma empatia, de um coração maravilhoso. A gente, como brasileiro, adora uma simpatia, a gente adora ser enganado. Adora. A gente não gosta da verdade. A gente prefere que mente pra gente mesmo. A gente gosta de promessas, falsas promessas. A gente adora isso. Enfim, quando eu volto, tive que ficar mais de 50 dias. Olha a vida me dando rasteira de novo. A Maxitel foi vendida para a TIM. O presidente da empresa não era mais o Máximo Taquela. Agora ele se chamava Mário César, carioca. A sede da empresa não seria mais em Belo Horizonte, seria no Rio de Janeiro. Vou lá, vou perder meu emprego. E aí eu chego, não podendo, pobre, minha mãe doente, errado. Eu falei, meu Deus, todo mundo vai ser mandado embora? Dentro da empresa tinha 2 narrativas. Narrativa número 1 dizia, todos os mineiros seremos demitidos por um único motivo. Existe carioca inteligente, o presidente é carioca, para que vai transferir esse monte de gente para o Rio de Janeiro? Não faz sentido, é muito custo. Narrativa número 2 dizia, todo mundo que é muito bom, empresa nenhuma que compra o controle acionário demite, porque é difícil, gente boa. É bem difícil. Meu pai me ensinou uma outra coisa que eu quero ensinar para vocês, mas agora em mineirês, vê se vocês pegam. Fia, é perto dos bons que a gente fica melhor. Aí, eu fui e vi que os bons falavam. Os bons não necessariamente eram os meus amigos, não, tá, gente? Mas eles falavam o seguinte, eu sou bom e ninguém vai me demitir porque é difícil gente boa ser demitida. Falei, vou imitar esses bichos aí. Comecei a trabalhar igual a eles. Não deu outra. Fomos tantos mineiros promovidos para o Rio de Janeiro. Sabe como é que a gente era chamado? República do Pão de Queijo. Era. Chega no Rio de Janeiro, aí a gente começa a trabalhar, a TIM compra no Brasil inteiro a área de concessão. Me manda para o Centro-Oeste. Centro-Oeste para telecomunicação é Acre, Tocantins, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Goiás. Eu trabalhava como maluca, rodando aquilo tudo, tentando convencer as pessoas a comprar telefone celular.
Nessa época, eu era casada com uma pessoa que trabalhava na TIM também. Essa pessoa foi promovida para trabalhar na Telecom Itália Mobile. A promoção era para ele, não era para mim. Morar na Itália, o berço da humanidade. Ele assinou um contrato de 3 anos e meio. Ele ia fazer as Olimpíadas de Inverno, a parte tecnológica. Fiquei feliz da vida. Trabalhava desde os 15, não é mesmo? Chego no RH para pedir demissão. A moça já era outra, era a Régia. Ela falou, Érica, aqui na TIM é igual na Maxitel. Como você é de alto potencial, vai ter que falar com o Mário César. Mário César eu não conhecia. Peguei o avião, fui falar com ele. Falei, doutor Mário César, prazer, meu nome é Érica. Como você sabe, o Maurício foi promovido, vai morar na Itália, sou casada com ele, estou indo, por isso estou pedindo demissão. Nada contra a empresa, gosto muito da empresa. Ele falou, não precisa, arrumei um emprego para você lá. Agarrei um ódio dele. Não estava muito querendo, não. Falei com ele, olha, não, muito obrigada. Ele agarrou um ódio de mim nessa hora. Sabe quando a pessoa é muito branca e ela fica vermelha no pescoço? Ele falou, não estou entendendo não, minha filha, você é muito ingrata. Eu falei, nossa, calma, por quê? Ele falou, Érica, você não fala inglês, você não fala italiano, você mal fala português porque você é mineira. Eu consegui para você um emprego na Itália. Você sabe qual é a política de expatriado na TIM, quando eu te tiro da sua pátria e mando para a Itália? Você está com um contrato de 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio eu vou te dar todo o dinheiro que você ganha como coordenadora de vendas e vai cair na conta bancária, no rendimento que você quiser. Fora isso, eu arrumei um cargo para vocês lá de analista. E você vai ganhar tanto em euro durante 3 anos e meio. Soma esses 2 mais os bônus, eu estou te dando uma coisa chamada independência financeira. Fora isso, eu arrumei uma vaga para você em marketing. Você não tem nada de marketing, você é vendas. Com isso, você volta com currículo internacional, com experiência em marketing, na terra, onde todo mundo é extremamente criativo, porque o italiano é, e com experiência em vendas. Com isso, eu te entrego uma coisa chamada empregabilidade. E você está me dizendo não? Falei, não, eu vou agora e faço o que você quiser. Agora. Aí eu perguntei para ele, falei, mas doutor Mário César, por que você está fazendo isso por mim? Eu nem te conheço. Ele respondeu o seguinte, a menina do Acre vende mais que o cara de São Paulo. Meus amores, todo mundo sabe quem é competente e quem não é competente. As pessoas só não falam porque a gente é mentirosinho. Todo mundo não fala na sua cara aquilo que você precisa ouvir. Mas acredita em mim, por trás de você, desce a lenha. Desce a lenha. É visível. A vida é um grande Big Brother. Todo mundo sabe, você não consegue esconder. Então defenda a sua reputação, que uma hora você vai colher. Você não sabe quanto, mas você vai. Eu colhi no inesperado. Volto, olha a vida me dando rasteira de novo. Quando eu volto, o presidente não era mais o Mário César, a TIM estava para ser vendida. O novo presidente agora se chamava Luca Luciani. Ele veio para entender, a gente vende essa empresa ou a gente divide essa empresa entre os que estão aí. E por quê? Porque todos os acionistas e todos os analistas de mercado diziam o seguinte, a TIM está para ser vendida por 2 motivos. Ela teve uma estratégia de compra errada. Ela comprou 100% móvel. E uma operação móvel é muito cara. E não tem cliente móvel no Brasil. Só tem cliente fixo. Até ela conseguir convencer o povo brasileiro a ter móvel, ela já morreu, porque o custo é muito alto. A Claro, a Oi e a Vivo compraram fixo. Então, eles financiam a operação móvel com a receita que eles têm do fixo. Segundo motivo do porquê a TIM tem que ser vendida. Porque ela é uma operação que está no Brasil inteiro, mas está em último lugar em São Paulo. E se você quer ser nacional, não pode ficar em último lugar em São Paulo. Porque São Paulo é um motor econômico deste país. Eu virei diretora da TIM Rio, um belo dia o Luca me liga e fala, parabéns, Érica, você foi promovida para ser diretora de São Paulo. Eu falei, tá bom, que legal. Custei a ter a empregabilidade que o Mário César me deu a honra e me concedeu um posto na Itália para eu perder? Como é que eu vou ser diretora de São Paulo? Aí a TIM é vendida e a culpa cai nas minhas costas porque eu estou em último lugar em São Paulo. Não vou, não. O qual ele respondeu fofamente assim, minha filha, nem tudo é sobre o seu umbigo, não. Essa empresa aqui tem 10 mil funcionários. A gente pode até fechar, mas tem que ser lutando.
Você não vai lutar para ter empregabilidade, mas vai deixar 10 mil famílias na rua? Vocês estão entendendo que nem tudo é sobre vocês? Vocês vivem em sociedade? Nós somos seres sociais. A gente tem que fazer o bem para colher o bem. Quando o interesse no outro é genuíno, você recruta bem. Quando você tem o interesse de ajudar, de fazer o negócio acontecer, você transforma a vida do outro. Você tem que entender qual é o seu interesse na vida. Que seu interesse é simplesmente mesquinho de pagar boleto, você não está entendendo a vida. A vida é grandona, gente. A vida não se resume a dinheiro. Dinheiro é necessário, eu não sou hipócrita. Mas é você que manda ele, nem é ele que manda em você. Não pode ser. Aí eu falei, ele tem toda a razão. Fiquei super envergonhada. Mas eu falei, Luca, por que você acha que sou eu que vou passar todo mundo em São Paulo? Ele falou, Érica, você é uma vendedora nata. Vendedora nata? Comi capim sendo sacoleira? Oi? Vendedora nata não. Eu sei exatamente como vender porque fui da rua. Ninguém sabe como vender com quem vende na rua. Que é isso? Esquece. Eu sei essa habilidade, eu criei na rua. E ele falou, olha, e você é uma líder nata. Líder nata? Eu era chamada de diaba loura quando eu comecei a liderança. As pessoas me odiavam. Eu estudei muito para virar líder. Gente, a vida é muita ralação, tá? Sabe qual é o grande pulo do gato da vida? Vou dar aqui agora. Pula da cama e vai trabalhar. Não tem outro. Não tem outro. A vida é feita de muito esforço, muito esforço. Aí depois tudo que você faz vira nato. É nato, nato. Nato só eu sei que ralo desde os 15 anos de idade. Só eu sei o tanto que eu errei para chegar onde eu estou. E aí eu venho e chego em São Paulo. Chego em São Paulo, agora não fiquem chateados comigo. Essa parte todo mundo fica chateado comigo. Presta bastante atenção. Eu não sou corintiana. Eu sou atleticana. Mas quando eu chego em São Paulo, o Corinthians estava para ser campeão mundial. Então eu cheguei, olhei aquilo, tinha um senhor dando uma entrevista e ele dizia o seguinte: vendi minha casa, separei da minha mulher, pedi demissão, mas eu vou pro Japão, é Corinthians, mano. Eu olhei aquele negócio, o Corinthians vai ganhar. O Corinthians ganhou. Eu falei, é isso. Agora eu só trabalho com gente doida. Agora eu só quero trabalhar com quem gosta de trabalhar, com quem quer crescer na vida, com quem sabe que trabalho dignifica, que trabalho é ensinar, é aprender, é ser útil, é ter utilidade nessa vida, é ocupar a cabeça. Eu trabalho com gente assim, porque eu quero ser feliz e eu preciso ter gente feliz ao meu lado. Então é isso que eu vou fazer, e passei a recrutar essas pessoas. E aí, gente, eu montei esse time aqui, ó. Tem que ter som, tá? E já! Aqui vem o povo de novo, de São Paulo. Aqueles que acham que é morro, eu digo de São Paulo. Eu vejo uma gente na roupa, eu vejo pra liderar. São 10 milhões, vamos liderar. A música era o seguinte, aqui tem um bando de loucos, loucos pela TIM São Paulo. Para aqueles que acham que é pouco, eu vivo pela TIM São Paulo. Vamos 10 milhões, vamos liderar. A gente não foi vendida, a gente comprou. Salvamos mais de 10 mil famílias. Não deu outra. TIM Passar Vivo na Grande São Paulo. A operadora passou a deter 31,3% de participação do mercado contra 30,96%. A TIM assumiu a liderança no mercado de telefonia da Grande São Paulo pela primeira vez na história. Aí lá embaixo todo mundo vem atrás da Érica para entender o que você fez. Eu? Se não fosse a Kátia falar, vai conversar com ele. Se não fosse o Taquela falar, pede Érica. Se não fosse o Mário César falando, sua ingrata. Se não fosse o Luca dizer, nem tudo é sobre o seu umbigo, não. Toma muito cuidado com quem vive à sua volta. Para de ter puxa-saco. Para de querer escutar só o que as pessoas têm para te falar.
Presta bastante atenção. Só pessoas grandes transformam outras pessoas em pessoas grandes. Pombo cisca com pombo. Águia voa com águia, ok? Não se esqueça. E aí, gente, eu saí em todos os jornais, Forbes, isso aqui é Forbes, aquilo ali é Jovem Pan, TV Globo, RJTV, isso aqui é capa do Globo, isto é dinheiro. E aí foi. Aí quando chega aí, todo mundo vai inventar um monte de coisa sobre mim, mas a verdade é que eu errei muito mais que acertei. Eu só soube levantar. Eu só levantei de novo e levantei de novo. E depois disso eu virei CEO de uma empresa de varejo, que eu multipliquei o faturamento dessa empresa por 6. Eu já consegui, quando eu era do mercado autônomo, eu tinha uma carteira de clientes incrível. Faturava muito, muito. Quando eu fui do mercado público, eu fiz um projeto com eu me orgulho muito. Fui servidora pública e me apaixonei pelo brasileiro e pelo Brasil. Cheguei no privado como vendedora de loja e saí como CEO de empresa. Mulher pedagoga. Naquela época, a única mulher no comando. Só tinha homens engenheiros. Só. Depois, meu porquê mudou de novo. Porque o meu porquê no mercado autônomo era conseguir dinheiro para pertencer. O meu porquê no público era ter estabilidade. O meu porquê no setor privado era ter um plano de carreira. Agora o meu porquê era o seguinte, eu ganhei muito do Brasil. As pessoas me deram muito, aquele bando de loucos, os meus chefes, os meus clientes. Agora está na hora de eu retornar para o meu país aquilo que ele me deu. Só tem um jeito de prosperar esse país. Quando você vira autônomo, abre uma empresa, abre um monte de postos de trabalho, as pessoas começam a ganhar dinheiro, começam a pagar imposto e começa a movimentar uma máquina gigantesca. É quando você dá a oportunidade das pessoas saírem de políticas sociais e regerem a própria vida. Vocês entendem? Essa é a maneira de ajudar o seu país. É isso que vocês fazem. Vocês ajudam o país a crescer. E é isso que eu faço hoje. Montei uma empresa para ter postos de trabalho, para eu pagar imposto. Com o imposto que eu pago, eu sustento a máquina pública. Eu não sei se você sabe, mas um cidadão brasileiro trabalha 12 meses e paga 5 meses de impostos. Ele sustenta o país. Ele sustenta esse país. Esse é o jeito que eu tenho de retribuir aquilo que me deram. E é isso que a Behave faz. Eu venho de empresa em empresa, ensinando as pessoas que trabalhar é uma delícia. Dignifica, você tem história para contar, você cria autonomia, cabeça vazia é obra do diabo. Inutilidade é muito ruim. Se sentir útil é muito bom. É muito mais do que pagar boleto, viu, gente? É muito mais do que isso. Eu estou o tempo todo nas redes sociais ensinando as pessoas como vender, como captar, como liderar, para que a gente progrida esse país. Bom, tá bom, vou voltar aqui. Deixa eu voltar um para vocês. Eu não tô. Ok? Bom, agora eu começo a tentar ser fofa. A gente está chegando no final, eu tenho que terminar alto, mas eu não sou fofa, vocês sabem disso. Mas eu começo uma luta que agora é comigo mesma, tá? Gente, se vocês conseguirem dominar esses sentimentos e mudar a relação que vocês têm com o trabalho, vocês vão ser muito mais felizes, sabe por quê? Vocês vão correr o risco de ser feliz de segunda a segunda, olha que delícia. Não vai precisar só do sextou. Você consegue ser feliz de segunda a segunda. Eu não sei o que vocês fizeram na pandemia. Na pandemia eu escrevi um livro. Esse livro foi editado pela editora Record, a maior editora do Brasil. A editora que edita os livros do Karnal. Essa editora indicou ele ao Prêmio Jabuti, que é um dos maiores prêmios da literatura, o maior prêmio da literatura brasileira. Bom, eu consegui um poeta que ele conseguiu resumir tudo o que eu falei para vocês aqui nessa 1 hora em palavras fofas. Olha que legal. Ele vai conseguir tangibilizar tudo o que eu quis dizer para vocês até agora. Ele se chama Mário Benedetti. Ele diz o seguinte: eu gosto de gente que vibra, que não tem que ser empurrada, que não tem que dizer que faça as coisas, mas que sabe o que tem que fazer e que faz. A gente que cultiva seus sonhos até que esses sonhos se apoderem da sua própria realidade. Eu gosto de gente com a capacidade de assumir as consequências de suas ações. De gente que arrisca o certo pelo incerto para ir atrás do seu sonho. Que se permite,
que não abandona os conselhos sensatos e não deixa as soluções todas na mão de Deus. Eu gosto de gente que é justa com a sua gente e consigo mesma. Da gente que agradece um novo dia, as coisas boas que existem em sua vida, que vive cada hora com bom ânimo, dando o melhor de si, agradecido de estar vivo, de poder distribuir sorrisos e ajudar generosamente, sem esperar nada em troca. Eu gosto da gente capaz de me criticar construtivamente, mas de frente, sem me lastimar ou me ferir. Da gente que tem tato. Gosto da gente que possui o sentido de justiça, não bonzinhos. A esses eu chamo de meus amigos, são os bandos de loucos. Eu gosto da gente que sabe a importância da alegria e a pratica. Da gente que por meio de piadas nos ensina a conceber a vida com humor. Da gente que nunca deixa de ser animada, porque a vida presta, galera. Eu gosto de gente sincera, franca, capaz de se opor com argumentos razoáveis a qualquer decisão. Gosto de gente fiel, persistente, que não descansa enquanto não alcança os seus objetivos e os seus ideais. Eu gosto da gente que é capaz de entender que o maior erro do ser humano é tentar tirar da cabeça aquilo que não vem do coração, não se dê preço, se dê valor. Com gente como essa, eu me dou por muito bem retribuída. Eu gosto de gente grata, que sabe o poder da gratidão na vida. Eu tenho duas vidas, uma que eu vou contar muito rapidamente, depois eu conto a segunda muito rapidamente e a gente finaliza. Uma, presta bastante atenção para vocês entenderem a diferença de uma para outra. Meu nome é Érica, eu trabalho desde os 15 anos de idade, estou com 50 anos de idade. Começo como sacoleira. Eu tinha muito cliente, faturei muito. Ganhei uma independência na idade de adolescente. Depois, eu trabalho no sistema público. No sistema público, eu desenvolvi um projeto que eu tenho orgulho até hoje. Diminuiu a evasão escolar, aumentou a renda familiar. Depois, no sistema privado, eu saio como vendedora de loja e viro CEO de empresa. Montei a minha empresa Behave, já dei 3 voltas ao mundo, pisando em palcos, tentando convencer as pessoas que trabalhar dá bom. Dá bom. Depois, eu convenci o meu marido, que era CLT, diretor de empresa, já foi da Souza Cruz, Coca-Cola, a montar uma empresa comigo. Eu brinco que ele é o meu maior fã. A minha filha, ela nasceu pronta, Deus sabe o que faz. Outro dia eu mandei uma mensagem para ela: filha, mamãe tomou café em Belo Horizonte, vai almoçar em Curitiba e vai jantar em Brasília. Ela, mamãe, fica tranquila, é sinal que está dando certo. Ela não me deixa ter culpa. Não me deixa ter culpa, ela me admira muito. Eu tenho uma mãe que tem dores horrorosas todos os dias. Então, todos os dias que alguém vem me contar um problema, para mim nunca aquilo é um problema. Porque o maior de todos é não ter saúde ou morrer. O resto a gente resolve. Vendo a pessoa, uma das pessoas que você mais... Vendo uma das pessoas que você mais ama no mundo com o maior problema de todos, você cria casca, você cria. Eu tenho um pai que é meu herói. Os princípios e os valores que eu tenho na vida é dado por ele. Ele não tem estudo, mas ele tem uma sabedoria incrível. Meu pai me ensinou a enfrentar a vida, a firmar meu corpo. Eu tenho uma segunda vida. Eu começo a trabalhar aos 15 anos de idade, sempre fui explorada. Na rua, como é muito perigosa, aconteceu uma coisa comigo que eu não tenho coragem de contar para ninguém. Nem para analista nenhum, não vou contar, vou deixar aqui. Está guardado, não quero mexer nessa caixa. Nem para minha família. No sistema público, eu me deparei com coisas horrorosas. Até hoje, eu não acredito como brasileiro tem coragem de defender político, indiferente de que lado que ele esteja. Não acredito. Não são heróis. Vivenciei dos dois lados. Depois, eu vou para o sistema privado, eu oprimi pessoas, eu sofri opressão, tive assédio sexual. Meu marido é virginiano, reclama da hora que acorda até a hora que ele vai dormir. Quando eu descer desse palco, ele tem 20 observações de tudo que eu errei. Minha filha é ariana, ela é ariana. Nada é simples. Pedir para tomar banho, ela, por que agora e não daqui a 15 minutos? Não entendo. Tudo é difícil com ela. Autônoma ao extremo.
Eu tenho uma mãe que sente dores horrorosas todos os dias. Então, na minha adolescência, eu não pude trocar com ela, porque ela já tem o maior problema de todos. Eu não achava justo eu levar problema para elas. Então, eu tive uma adolescência muito sozinha. Porque é o meu pai e 3 irmãos. Tem coisa que você só fala para mulher. Meu marido, minha filha, minha mãe e meu pai. Meu pai, como eu falei para vocês, gente, ele é meu herói. É a pessoa porque, se eu estou aqui, é o maior de todos. Meu pai está com Alzheimer. O olhar dele está vago. Eu não posso mais pedir conselhos para o meu pai. Mas essa é a vida. Eu tenho as duas. As duas. Só que essa segunda nunca me impediu de ter a primeira. Vocês entendem isso? E nunca vai impedir. Nunca. Nunca. E eu espero de coração que a segunda vida de vocês nunca impeça vocês de ter a primeira. Muito obrigada por